Tópico. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia. A igreja está avivada, está aleluia, alegre. Uma das coisas melhores, irmão, é nós estar alegre com as coisas de Deus. Aleluia. Eu fico tão triste quando eu vejo a pessoa na casa de Deus triste. Aquilo ali me bate uma tristeza. Por quê? Só de nós estar na casa de Deus, meu irmão, está alegre. Tem que estar alegre. Porque às vezes você não valoriza estar aqui, mas quando você não está aqui, você fica mais de 10 horas no hospital lá frio, esperando ser atendido, não é verdade? Ser atendido no frio. E quando você vai ser atendido, o médico fala assim: toma um dipirona. Aí você vai para cá, você ficou 10 horas para o médico mandar você tomar um dipirona. E muitas vezes você está na casa de Deus, quentinho, ouvindo a palavra de Deus de cabeça baixa. Irmão, glorifica a Deus, que tua família está toda alegre, com saúde, né, irmão? Olha o motivo de alegria. Então eu só tenho de agradecer a Deus, irmão. Agradecer a Deus. Pior coisa é quando você está no hospital ali, vendo seu filho doente, gemendo, e o médico trata assim, ó, nem olha a criança. Valoriza, irmão. É melhor estar na casa de Deus. Então, quando eu estou na casa de Deus, eu fico alegre, eu glorifico, eu exalto. É motivo de alegria. Para mim, isso aqui é a festa verdadeira. Essa é a festa verdadeira. A festa lá no mundo é uma festa que só massageia a carne, né, irmão? Mas não o espírito. Mas não o espírito. Agora, aqui é a verdadeira festa. Se alegra o teu espírito. Louvado seja Deus. Amados, Jesus aqui falando. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado, se aproximou dele aos seus discípulos. E abrindo a sua boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados, perseguidos, metidos, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Você viu? No céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Amados, aqui Jesus falando sobre a bem-aventurança. Jesus, opa, um amarelo aqui. Aleluia. Aleluia. Amados, Jesus aqui, ele começou a ensinar os seus discípulos. Jesus, logo no primeiro sermão da montanha, ele vendo a necessidade que o povo estava morrendo por falta de conhecimento, ele começou a ensinar os seus discípulos, e abrindo a boca ensinava dizendo sobre as bem-aventuranças, sobre a pessoa ser feliz. Eu comecei falando sobre a pessoa ser alegre com as coisas de Deus. Às vezes até você ser perseguido, passando por luta, passando por tribulações, você tem que ter alegria. Dependendo da causa que você está passando, a perseguição, passando a luta, passando. Aqui, irmão, ele falando sobre o primeiro, pobre de espírito. Essa palavra pobre de espírito não é uma pessoa pobre materialmente. Pobre de espírito aqui não é aquela pessoa que o espírito dele é pobre, não é nesse sentido. O pobre de espírito aqui que ele está falando é o homem que depende de Deus.
necessita de Deus, tudo dele é Deus, ele necessita da vontade de Deus, ele é carente das coisas de Deus, o espírito dele depende de Deus, ele não depende do eu, ele depende de Deus. Então Jesus falou: bem-aventurado, feliz, alegre, contente aqueles que dependem de Deus, que tem um espírito que depende das coisas de Deus. Tudo que ele vai fazer, se for da vontade de Deus, se for do querer de Deus, se Deus tiver um negócio, ele não toma decisão por si só, ele toma decisão. Por quê? Porque ele é pobre de espírito, ele é dependente de Deus, ele depende das bênçãos de Deus, ele depende de Deus, irmão, para tudo que ele vai fazer. É nesse sentido que Jesus estava falando, porque deles é o reino de Deus. As pessoas que dependem de Deus não falam: eu sou, eu tenho, eu aconteço, é do meu jeito, que tem um egocentrismo. Não é esse tipo. É aquela pessoa, mesmo tendo muito, ele sempre exalta a Deus. O espírito dele é sempre exaltado. Não, foi Deus que deu. Ah, não foi eu, não mereço, não. Foi Deus que me deu pela sua misericórdia. Ele não bate no peito. Ele trabalhou, mas falou: e se Deus não tivesse dado saúde, eu não ia conseguir. É uma pessoa que depende de Deus para as coisas. O pobre de espírito que Deus estava falando é esse tipo. É aquele que depende de Deus. Ele fala: eu tenho, eu consigo, eu faço, é do meu jeito. Não é esse, isso aí chama assim o egocentrista. É aquele que tem o ego e está no centro de tudo, o ego dele. Mas o pobre de espírito é aquele que depende das graças de Deus. Seja dependente de Deus, irmão. Tudo que você for fazer, dependa de Deus. Fala: não, Senhor, eu dependo de Ti. É da Tua maneira, é do Teu jeito. Eu quero do Teu jeito, eu quero da Tua maneira, eu não quero do meu jeito. Se não for do Teu jeito, eu não saio daqui. Se não for da Tua vontade. É o dependente de Deus. É aquele que depende de Deus para tudo. Tudo que ele vai fazer, ele pede direção a Deus. É o pobre de espírito, porque Deus é o reino de Deus. Outro que Jesus estava ensinando aqui: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Amado, esse choro aqui não é aquele choro granulado, é aquele choro do espírito. Aquele muitas vezes que está sofrendo angústia, que está sofrendo e está chorando nos pés de Jesus. A Bíblia diz que um choro do crente, uma lágrima que cai, é uma oração para Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós oramos a Deus com um gemido inexprimível, que só o Espírito Santo de Deus entende. Ana, ela gemia, o homem sem visão dela falou: ela está bêbada, porque ela não falava, ela só gemia, era um monólogo com Deus, entendeu? Ela chorava e soluçava e gemia. O homem falou: está bêbado, porque as pessoas têm um momento que acham que a pessoa só tem que orar de voz alta. Não, irmão, às vezes a angústia é tão grande que só sai lágrima, né, mano? Aí você quer falar e a voz não sai. A dor é tão grande. É nessas lágrimas. Não é aquela lágrima de ódio. Tem pessoas que Deus, e a Bíblia diz que os que choram serão consolados, mas é os que choram para Deus. É os que choram nos pés de Jesus. Não é aquele que chora com raiva, com ódio. Não é esse tipo de choro, não. Tem pessoas que falam: eu estou chorando, está bem ficando lágrimas. Não é esse. Eu vou me vingar. Não é esse tipo, não. É o choro da angústia, é o choro da tristeza. A Bíblia diz que Deus vai consolar e vai limpar todas as lágrimas daqueles que choram nos pés, que sofrem nos pés de Jesus. Muitas vezes está sofrendo pela obra de Deus e ali angustiado, sozinho. É esse choro. É esse choro que muitas vezes ninguém vê, irmão. É aquele choro que ninguém está te vendo, entendeu, irmão? É só Deus que vê. Quando você fecha a porta do quarto e ora, e Deus vê a tua angústia pela obra dele. Ele falou:
esses serão consolados. Deus, Ele consola, irmão. O Espírito Santo de Deus consola aqueles que choram, varão, mas nos pés de Jesus. Não chora no pé do irmão, não chora para fulano, não chora para Beltrano, ele chora no pé de Jesus. Ei, irmão, olha para cá. A melhor coisa é chorar nos pés de Jesus, irmão. Não adianta querer chorar no pé do vizinho, do fulano, eles vão dar risada, vão falar coitado, coitadinho. Não, chore nos pés de Jesus. Chore na presença de Jesus. Não adianta chorar, porque chorando nos pés de Jesus, você vai ser consolado. Ele tem consolo para você. Ele sabe o que você está passando. Muitos te veem e não te entendem, mas Deus, Ele sabe a tua angústia, esse choro que você está chorando, e Ele vai consolar você. Fique em paz. Fique em paz, irmão. Você vai ser consolado. Jesus estava ensinando isso para os discípulos. Feliz é aqueles que choram nos pés de Jesus. Feliz é aqueles que choram nos pés de Deus. É bem-aventurado, irmão. Se alegre por você estar chorando nos pés de Jesus. Outra coisa aqui, o terceiro, bem-aventurado os mansos. Olha só, irmão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você já observou, irmão, que os valentões tudo morrem? Você já observou todos aqueles que são valentões, o cemitério está cheio? Sou valentão! Não! Seja cordeiro, dependa de Jesus. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. A Bíblia chama maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. É o homem que fala. A Bíblia chama, olha para cá, ó. A Bíblia chama de maldito aquele que confia nele. Fala, ninguém toca em mim, eu sou macho, eu sou aquilo. Irmão, os que vão herdar a terra são os humildes, aqueles que dependem de Deus, aqueles que falam, mas ele é bom, ele é coisa. Irmão, seja bom para todo mundo, mas seja firme na presença de Deus. Não dê o adversário, quer que você seja valente. Eu sou valentão. Não, irmão. Não, seja manso, seja calmo, seja temperado. Eu sei que muitas vezes a gente começa sanguíneo, não, mas nesse momento se controla. Seja calmo, porque o valente sempre vai encontrar outra pessoa mais valente que ele. O valente sempre encontra outro mais valente, irmão. Contando isso, eu estava lá no meu trabalho, tinha uns jovens lá que toda vez, irmão, eles não pegavam a fila lá. Eles queriam sempre furar a fila, fazer bagunça na fila. Sabe aquelas, a molecada, né? Sempre aqueles meninos, né? De bonequinho. E aí, irmão? Querendo só que um dia, os valentão sempre encontram outro mais valente. Encontrou um africano, aquele nigeriano, baixinho, forte. E o cara furou na frente dele. Ele, você furou na minha frente. Ele começou a bater boca. E ele estava em 4. E o nigeriano falou, não, desce. Ele, não. O nigeriano chegou perto, deu uma cabeçada que estourou o nariz dentro do ônibus. Os amigos dele desceu tudo. O nigeriano bateu nos 4. Apanhou os 4. No outro dia veio os 4 no nariz. Cadê aquele esquerdo? Eu vou pegar ele. E eu só olhava para ele. O valente sempre encontra o mais valente. Seja humilde, seja calmo. Você vai ganhar a terra, você vai herdar a terra, você vai ficar. Porque sempre o valentão, irmão, sempre vai encontrar o mais valentão. Seja manso, calma. Não adianta você querer levar tudo. É desse jeito, está lutando, querendo. Não. Quantas vezes, irmão, eu estava no trânsito com a minha perua não corria, irmão. Ela não passava de 90, no máximo, e quando ela começava a passar de 90, você começava a tremer todo. Eu falei, meu Deus. Aí eu tinha que diminuir os caras. Eu falei, não, tinha 4 faixas, por que não ia escolher? Mas ele queria estar para tirar a paz. Eu só falava assim, passa, meu filho.
A peruinha, eu falei, vai meu filho, passa. Vai esse do carrão, não é não? Mas sempre quer ser valente. Aí quando via propriedade exclusiva, dizia, ixi, é quente. Aí começava a falar, eu falei, vai, pai. Lá no final, irmão, você sempre vê os valentões lá, os bravos, sempre no poste, os carros estourados. E a peruinha lá, ó, sempre passando. Você vai herdar a terra, irmão. Calma, não tenha pressa. Faz somente, faz as coisas com calma. Deus, Ele vai te dar vitória, seja manso, mas manso e humilde de coração. Jesus falou, ei, aprende de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus falou, aprende de mim, rapaz. Não aprende com ele não, porque o ser manso não é a aparência de humano, mas tem que ser de coração. Você entendeu? Principalmente naquelas horas difíceis, porque quando tudo vai bem é fácil de ser manso. Eu quero ver na hora que pisar no teu pé. É nessa hora. É nessa hora quando todo mundo te acusa. É nessa hora que você tem que ter o controle. Deus está falando contigo, igreja. Seja manso, que tu vai herdar a terra. Deus tem coisas grandes para você, mas é pros mansos. Louvado seja Deus. Outra coisa, Jesus está me ensinando. Isso aqui Jesus falando, irmão, para a gente viver. Louvado seja Deus. Oh, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Como, pastor? Aqueles que têm sede, irmão, pela coisa certa, pela justiça, o que é honesto, o que é verdadeiro, não querer aparecer na frente dos outros, querem ganhar dinheiro, multiplicar, derrubar o irmãozinho, ganhar dinheiro do irmãozinho, o carro não vai dar, ele tá a pé assim. Irmão, uma vez eu fui arrumar a minha perua, irmão, a perua da igreja. Eu fui arrumar, o tanque estava cheio, irmão. Você acredita que o tanque cheio, quando eu cheguei lá para arrumar, no outro dia o rapaz falou assim, ô rapaz, não tinha gasolina não. Eu falei, oxe, o tanque estava cheio? Estava não, tava. Eu olhei para o lado lá, irmão, ele estava com um tanque, um galão desse tamanho cheinho, minha gasolina. O Espírito Santo falava para mim assim, aquilo ali é tua gasolina. Aí ele falou, eu tive que pegar mais dinheiro teu para comprar gasolina para eu testar o carro. Meu tanque da Bianca Pirou sempre andava cheio. Eu só completava, entendeu? E o cara roubou tudo. Achou que eu ia brigar. Eu falei, não, quanto é o conserto? Paguei. Quando menos esperei, o Espírito Santo de Deus só chegou assim para mim, ó. Eu estava no meio com o jovem, olha para cá. Eu estava no meio com um jovem assim, para dirigir aí, porque a perua era para a obra de Deus, sabe? O irmão passou num carro, desesperado num carro, e passava no meio da luta assim, passava. Ele falou, meu Deus, que aqui Deus caminhando, ele estava agoniado, irmão. Ele parou o carro em frente da igreja, falou, quem é o pastor aqui? Aí os irmãos tudo olhando para o jovem ia sair. É ele! Eu falei, opa, é ele, o pastor. Eu falei, opa, pois não. Pastor, vem aqui. Eu estou aqui agoniado. Eu estou com dinheiro aqui que eu recebi. E o Espírito Santo de Deus falava para mim, vai entregar para ele. Vai entregar para ele. Irmão, Deus deu o dobro do que gastei. Você entendeu? Então, irmão, lute pela justiça. Mesmo estão te roubando. Deixa eu te falar assim, irmão, lute pela justiça de Deus, que vocês serão fartos. Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus não vai deixar faltar nada. Ah, mas estão me roubando. Fique em paz, meu filho, pega na mão do Pai. Ele cuida de tudo. Ele cuida dessas coisas. Toda pessoa, não, eu vou brincar. Eu falei, fique em paz. Fique em paz. Deus, Ele está cuidando de tudo. Tem pessoas que lá no meu trabalho, a pessoa fica falando, ah, mas você não vai no Lerite, não vai olhar. Eu falei, fique em paz, sabe por quê? Porque eu tenho um advogado, ele cuida das minhas coisas. Ele sabe que eu estou lutando aqui, ele sabe que eu acordo cedo, ele sabe que eu estou plantando, ele sabe que eu estou fazendo a obra dele. Então fique em paz, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor,
entregue na mão de Deus. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fique em paz, meu filho, as bênçãos vão correr atrás de você. Tem pessoas que falam: não, eu vou lutar, eu vou brincar, eu vou chutar. Não, calma. Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. Deus está falando: somente confia nele. Arabachuri canta, arabacai. A vingança pertence a ele. Seja farto, mais farto da justiça de Deus, da sede das coisas de Deus, irmão. A gente acha que, ai, eu vou lutar. Não, entrega na mão de Deus. Deus, ele cuida de você, meu filho. Não adianta querer bater boca. Se confia em Deus, espera nele, descansa nele, tenha confiança. Outra coisa: bem-aventurado é os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmão, olha para cá. Seja misericordioso com as pessoas. Tenha misericórdia das pessoas. Errou, tal, mas faça as coisas com misericórdia, como se fosse olhando para você. Porque nós, muitas vezes, a maldade está dentro do nosso coração. A gente quer vingança. Não. Seja misericordioso, porque no dia que tu errar, tu também vai ter misericórdia de ti. Não queira fazer as coisas com vingança. Não, mas comigo é desse jeito. Não, meu filho, olha para cá. Seja misericórdia. A misericórdia que vem das cordas de Deus, do coração de Deus. Misericórdia, irmão. Que Deus também vai ter misericórdia da tua casa, da tua família, no dia que tu errar. No dia que você falhar, as pessoas vão ter misericórdia de você, vão te abraçar, vão te ajudar. Porque quando precisou, você foi misericordioso. Não seja radical, não seja radical extremo. Não, mas comigo é dessa forma. Não, ei. Coração das coisas de Deus. Seja misericordioso. Ei, faça as coisas como se você não quisesse que atingisse sua casa nem sua família. Tenha misericórdia das pessoas. Outra coisa que Jesus estava ensinando: bem-aventurado é os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, pacificadores, aqueles que lutam pela paz, aquele que o pessoal quer ver a contenda. Tem gente que fala: ai, tá, eita, fulano vai entrar. Não, irmão, olha para cá. Não quero isso não. Queira sempre a paz. Lute pela paz. Lute pela harmonia. Ah, mas se for possível, irmão, tenha paz com todos. A Bíblia diz: se for possível, mantenha a paz com todos, irmão. Ah, mas irmão quer brigar. Não, mas você não. Tem um ditado aí no mundo que fala assim: se um não quer, os dois não brigam. Quando não quer, dois não brigam. Não adianta, tenha paz. Sejam pacificadores, olha para cá. Sejam pacificadores. Mas ele quer brigar, eu não guardei mais você não. Seja da paz, levante a paz, porque você será chamado filho de Deus. O filho de Deus é o que luta pela paz, irmão. Quer ver a paz. Tem gente que gosta de ver, irmão, barraco. Ele olha para a internet, ele só vê: ei, olha o barraco, estão falando mal do outro. Ele gosta disso. Ele gosta de ver o fuxico, um falando mal do outro tacando o outro. Ele chega perto do outro e fala: ei, você viu, irmão? Você viu fulano falando? Ele gosta disso. É pessoas que gostam do espírito de contenda. Pessoas que gostam de levar notícia ruim, varão. Ele é aquele espectador que fica esperando para sair atacando as pessoas. A Bíblia diz, irmão, que esses aí são os piores de toda a vida. Diz que Deus vomita ele, que Deus aborrece esse tipo. Sabe qual é? É aquele que ouve uma fofoca, olha para cá. E ele não é o cara que errou, é quem espalhou o erro. Porque o que errar, nós erramos, irmão. Eu sou falho, você é falho, nós somos falhos. Mas a pessoa, varão, ele vê o erro. E a pessoa já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para ele. Mas ele quer ver, irmão, defamar o irmão. Ele quer ver o irmão lá embaixo. Ele quer ver o irmão lá pisado. Ele quer ver o irmão humilhado. Ele quer ver o irmão fora da igreja. Ele quer ver assim. Ele se contenta em ver. Ele fala: não acredito, fulano está ali, ó. Ele não aceita o irmão se levantar.
Ele quer ver o irmão lá embaixo. Tem gente que se contenta, irmão, em ver o irmão lá embaixo. Mas não seja assim não, irmão. Não seja dessa forma. Entendeu? Não seja dessa forma. Bem-aventurados os limpos de coração. Já estamos terminando. Irmão, a melhor coisa é você ser limpo. Tudo que você for fazer, irmão, tudo, faça de coração. Deus, Ele olha o teu coração, a tua sinceridade. Eu sempre falo, se você não tiver alegria, irmão, de você pode limpar, olha para cá, você pode limpar a igreja, você pode cantar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver limpeza dentro do teu coração e a sujeira estiver lá dentro, a tua oração, as tuas petições, o teu testemunho, a tua vida diante de Deus não passa nem isso aqui. Porque Deus olha os verdadeiros, os limpos de coração. Aqueles que fazem a obra de Deus não para se aparecer. Tem gente, irmão, que quando chega, não vê a igreja vazia, não tem nem prazer. Fala assim, a igreja está vazia mesmo. Pedro, Tiago, João faltou. Se não me chamar para cantar, faço nem questão. Mas quando ele vê a igreja lotada, ele fala, eita, faça as coisas para Deus de coração. Não importa quem vai te aplaudir, não importa onde esteja, mas que Ele te aplauda, que Ele veja a tua sinceridade, seja apegado com Ele, que tudo por Deus é a limpeza, mas a limpeza do teu coração. Como é que está o teu coração diante de Deus? Como é que está lá dentro? Deus, Ele não vê a gente por fora, Ele vê você por dentro, irmão. Como é que tu está? Como é que nós estamos louvando a Deus? Como é que está a nossa mentalidade? Como é que você está quando você está lá no particular, que ninguém te vê? Onde ninguém está te observando, onde o pastor não está, onde a igreja não está. Como é que está o teu coração diante de Deus? Porque Deus é a igreja está sorrindo, mas por dentro tu quer ver a igreja se afundar, tu quer ver o irmão cantar mal, tu quer ver o irmão falhar na pregação, o irmão erra, você dá risada, mas aquela risadinha de deboche, porque teu coração está sujo. Canta, mas o coração sujo. A gente tem que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ver e torcer pelo seu irmão, ver o irmão, quando o irmão está crescendo, fala, oh glória. Eu sempre falo que quando o irmão cresce, a igreja cresce. Eu fico feliz quando eu vejo todo mundo trabalhando. Falei, a igreja vai ser abençoada por Deus, porque nossos irmãos estão sendo abençoados, porque a igreja não é parede, a igreja somos nós. Somos nós somos a igreja de Deus. Agora, quando a igreja sofre, toda a igreja sofre, o corpo todo sofre. Você sozinho não é a igreja, você é um membro. A igreja somos todos nós. Você está entendendo? Tem gente que fala, eu sou a igreja. Não, você é um membro que pertence a uma igreja. A igreja é o corpo. Você entendeu? É o corpo. Todos nós temos que estar unidos. Aleluia! Você tem que estar unido nas coisas de Deus. Verdade. Louvado seja Deus. Olha, bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Eu falei daqueles que têm passividade com as coisas de Deus. Irmão, outra coisa, bem-aventurados sois vós, quando for injuriado, perseguido, mentindo, disser, todo mal é contra vós, irmão. A Bíblia diz que você tem que se alegrar. Quando você for injuriado, falarem mal contra você, mentir contra você, defamar seu nome, falar mal de você por causa do Evangelho, continue na sinceridade, continue na presença de Deus, irmão. A Bíblia diz aqui, ó, exaltai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, irmão. Deus, Ele tem um galardão para você. Deus, Ele tem recompensa para você, irmão. Não queira recompensa só daqui, queira a recompensa do Senhor. Estão me perseguindo, bem-aventurado, porque perseguiram os profetas de Deus, perseguiram todos os homens de Deus. Se você olhar na Bíblia aqui, irmão, todos foram perseguidos, todos sofreram por amor ao Evangelho. Sabe qual era a diferença?
é que eles amavam, eles entregavam por amor à obra de Deus. Hoje nós trocamos Jesus por qualquer coisa, mas a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela palavra de Deus, por pregar aquilo que Deus manda. Ah, pastor, mas ninguém olha para a minha cara. Não importa, meu filho, o que importa é que Ele está te aplaudindo. Eu sempre falo aqui na igreja que eu nunca vi ninguém elogiar Daniel, a não ser o anjo e o próprio Deus. Todo mundo perseguia ele, quem? Daniel. Mas Deus lá do céu, o anjo acompanhava, falou: rapaz, tu é pequeno de Deus, rapaz. Tu nem começou a orar, tu já mandou eu vim trazer tua bênção. Rapaz, ó, tu tá assim com Deus, ó. Eu nunca vi ninguém falar bem de Jó. Bem de Jó, eu não vi. Entendeu? Ninguém. Irmãos, eu estava pesquisando sobre a mulher de Jó, que ela não amaldiçoa a Deus. É que existe uma palavra no hebraico que ela foi traduzida ao contrário. Entendeu? Porque o judeu, o escritor judeu, ele não aceita uma pessoa proferir maldição contra Deus. Uma pessoa carnal. Ela amaldiçoou, mas o escritor hebreu, eles escreviam a maldição, ele falou: não, é bênção. Aí ele escrevia, porque eles não aceitavam, o escritor, ele não aceitava. Você entendeu? O judeu. Mas e por que Jó falou aqui? Como falas uma louca, fala tu. Porque se uma mulher falar bem de Deus, eu não vou chamar ela de louca. Você entendeu? Se o servo de Deus falar para mim assim: varão bem-aventurado é Deus, eu falei: tu é louco? Não vou chamar. Mas é porque o escritor, eu até falei para o servo de Deus, Alex, é que o escritor da época, os judeus, para os judeus, ele não aceita o copista, entendeu? Ele não aceita você carnal amaldiçoar o Deus Todo-Poderoso, lançar maldição. Para um judeu, isso não é admitido. Para um judeu, só a palavra Deus ele escrevia, irmão, em letra de ouro, uma pena separada, porque o nome de Deus, Yahvé, é sagrado, não se pode amaldiçoar. Você não tem poder para amaldiçoar. Você entendeu? E ninguém aceita, porque na hora que o profeta foi amaldiçoar, ele falou: rapaz, quem é tu para amaldiçoar quem Deus abençoou? Eles não aceitam. Eu estudei e pesquise. Vá lá pesquisar sobre essa vez, que a tradução original ela amaldiçoou, mas o copista colocou no hebraico bênção, no lugar de ser maldição, foi bênção. Você entendeu? E teve na hora que os filhos de Deus, ele falou: meus filhos, pode te abençoar? Não, pode ser. Na hora que Jó, ele estava orando em prol dos filhos, ele falou: pode ser que meus filhos amaldiçoem Deus, esteja amaldiçoando Deus, mas no hebraico fala: se os meus filhos estão abençoando Deus, você entendeu? Eles não podem aceitar uma pessoa, porque eu vou orar para uma pessoa que está abençoando Deus? Não, ele estava preocupado com os filhos. Você entendeu? Uma coisa não puxa a outra. Olha lá no original e pesquise na internet, pesquise no original que eles vão te falar. Eu gosto de pesquisar, irmão. Tudo que é falado aqui eu vou lá pesquisar no original. Pesquise. Por quê? Porque o copista, ele não aceita uma pessoa amaldiçoar. Então, está escrito abençoou, mas o original é amaldiçoou. Porque o copista colocou abençoou, porque eles não aceitam uma pessoa amaldiçoar Deus. Pergunta e pesquise no hebraico original pelos judeus. Eles vão te explicar isso. Essa mesma explicação minha. Então seja um abençoador das coisas de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Fique com essa palavra no teu coração. Guarde ela. Louvado seja Deus.